Muito boa tarde. Meu nome é João Marcelino e fui convidado para fazer uma pequena palestra sobre um assunto à minha escolha. Eu agradeço desde já ao engenheiro Erisvaldo pelo convite que me fez, que muito me honrou, e irei passar agora a fazer uma breve apresentação do meu currículo. Eu sou engenheiro civil pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, grau que obtive em 1985. Depois, mais tarde, em 1990, fiz o mestrado em Mecânica de Solos na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Em 1996 obtive o meu doutorado em estruturas e, finalmente, em 2005, obtive o título de habilitação para o exercício de funções de coordenação científica pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Eu tenho, ao longo da minha vida, trabalhado sempre no Departamento de Geotecnia e tendo grande parte do meu trabalho estado relacionado com barragens de aterro. Também tenho alguma atividade docente na universidade e, essencialmente, faço trabalhos relacionados com barragens, geotecnia, fundações, enfim, tudo isso. E é por causa disso que escolhi que o tema da apresentação se relacionaria com uma barragem. E, particularmente, irei falar do reforço do tratamento da fundação da barragem de Valtorno Mourão, uma barragem situada no norte de Portugal. Irei descrever sucintamente as características da barragem, irei falar do nosso trabalho, nomeadamente do acompanhamento da construção e algumas alterações que foram feitas em resultado desse trabalho. Irei falar do primeiro enchimento e da decisão de fazer o esvaziamento e, finalmente, o tratamento que foi feito e o reenchimento. E depois, algumas notas finais. A barragem de Valtorno Mourão situa-se no norte de Portugal. Tem aqui uma perspectiva obtida no Google da sua localização. Uma barragem de aterro homogénea com filtro subvertical, com uma altura máxima de 32 metros. É uma barragem pequena, o comprimento é apenas 250 metros e o reservatório de cerca de 1 hectómetro cúbico. Um grau de perigosidade dado pela H ao quadrado vezes a raiz do volume de 1083 e, no âmbito da regulamentação portuguesa, é uma barragem de classe 2, isto é uma barragem que tem um risco associado intermédio. Portanto, nós temos 3 classes de barragens, 1, 2 ou 3. 1 são as barragens mais perigosas, com um risco associado mais elevado, e 3 as que têm um risco mais baixo. Resta referir que a zona de Trás-os-Montes, em Portugal, é uma zona que tem frequentemente problemas de seca, apesar de se situar no norte de Portugal, e a importância da água é muito elevada. Bom, aqui temos, portanto, o perfil tipo da barragem. Vou aqui deslocar. O perfil tipo da barragem é uma barragem de aterro homogénea, muito embora exista uma zona central na qual os materiais foram colocados com mais cuidado. Tem um filtro que se desenvolvia até a uma cota inferior ao nível de pleno armazenamento e que mais tarde foi modificada para ir até ao topo da zona de núcleo. As inclinações são relativamente suaves, 1 para 3,5 montante e 1 para 2 a jusante, e a proteção de ambos os paramentos com rip-rap. A cota do nível de pleno armazenamento era 467, a folga era considerada apenas de 1 metro, isso também foi alterado, e esta barragem tinha condições geológicas e geotécnicas particularmente interessantes, uma vez que na margem esquerda ocorre um granito moscovíteo biotítico, é aqui granular de grão grosseiro, portanto, e da margem direita ocorrem xistos. O faz com que a zona central da barragem seja mais complicada, porque é precisamente a zona de contacto entre o xisto e o granito. As manchas de empréstimo para a construção da barragem foram exploradas na área do reservatório,
embora também houvesse uma mancha de empréstimo ajusante, que foi pouco usada. Nós procuramos sempre usar as manchas de empréstimo dentro do reservatório, por forma a ter menor impacto ambiental. O projetista fez o cálculo de estabilidade usando o método das fatias, considerou 3 fases: a fase de construção, de pleno armazenamento e de esvaziamento, e considerou para a construção um teor em água inferior ao ótimo, para evitar o desenvolvimento de poropressões devido à compactação. Neste caso, o cálculo foi feito para o maciço jusante. Para o pleno armazenamento, de igual forma, o condicionante é o maciço jusante e é considerada percolação em regime permanente. Neste caso concreto, foi obtido um coeficiente de segurança de apenas 1.4. Este aspecto foi também importante, como irei falar a seguir. A fase de esvaziamento rápido, o maciço mais condicionante é o maciço de montante, e deu o fator de segurança de 1.38. Bom, gostaria aqui de referir que a folga de 1 metro é o mínimo recomendado para pequenas barragens, porque se assume que para uma grande barragem, como é o caso desta, grande em termos de classificação, os estudos hidrológicos são bastante completos, pelo que não há necessidade de fixar um valor mínimo. Mas é comumente aceito que não se deve usar um valor inferior a 1 metro e, portanto, este valor foi revisto, salvo erro, tendo passado, salvo erro, para 1,10 metro. Por outro lado, o coeficiente de segurança de 1.4 não respeita a legislação portuguesa à época, onde o coeficiente de segurança correspondente ao pleno armazenamento devia ser de 1.5. E, portanto, houve um reperfilamento do talude jusante da barragem de forma a torná-lo mais estável. Além disso, como eu disse, o filtro foi levado até à cota máxima da água. Portanto, foram as três alterações que foram feitas ao projeto que derivaram da intervenção do LNEC nesta obra. O LNEC fez também o plano de observação, de acordo com a legislação, onde nós temos sempre em consideração as condições geológicas e geotécnicas, os cenários de risco associados a uma eventual ruptura da barragem, e para isso nós quantificamos os fatores de risco e usamos a legislação portuguesa onde se atribuem valores a esses fatores de risco e, consoante uma classificação final, dá origem aos equipamentos que temos que observar. E no caso foi o nível de água na albufeira, as poropressões, o caudal total, os deslocamentos superficiais e, naturalmente, os dados meteorológicos. Aqui temos o aspecto dos quadros com que é necessário preencher para avaliar a instrumentação a ser instalada e, portanto, depois obtém-se este quadro com as grandezas que eu referi. Portanto, aqui neste desenho temos o layout da colocação das marcas superficiais, portanto, 2 alinhamentos no coramento e 1 no paramento jusante. E aqui temos o layout de colocação dos piezómetros hidráulicos. Eu gostaria de chamar a atenção que eu procurei dispor os piezómetros sensivelmente à mesma cota, facilita a interpretação. Portanto, os piezómetros são colocados a cotas semelhantes e aqui a jusante há um piezómetro que é colocado acima do tapete drenante e cujo objetivo é nunca acusar água. Se estes piezómetros vierem ter água, é sinal que alguma coisa não está a correr bem. Também no âmbito do plano de observação foi feito um estudo de percolação da barragem, considerando as anisotropias dos materiais, nomeadamente os aterros, e com base neste estudo foi possível quantificar qual seria a vazão que se esperava na barragem. E a conclusão a que eu cheguei foi que esperaria qualquer coisa da ordem de 2,55 litros por segundo a vazão normal da barragem. Eu gostaria de referir que estes 2,55 é apenas uma referência, porque este tipo de cálculos têm sempre alguma incerteza associada à caracterização dos materiais e, portanto, quando eu digo 2,55 posso estar a falar de 4, posso estar a falar de 1, à volta de 2,55 litros por segundo.
O LNEC fez o acompanhamento da construção, que começou em abril de 2005, vendo-se que quando nós começámos a intervir na obra já havia a ensecadeira de montante, já estava feita, o núcleo já estava a ser construído, temos aqui o filtro subvertical colocado na barragem, aqui a descarga de fundo, e aqui há um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que infelizmente não foi possível mudar, que é esta configuração retangular da descarga de fundo é altamente inconveniente porque é muito difícil compactar aterros à volta desta peça e, portanto, o ideal seria que fosse usada uma estrutura em betão com paramentos inclinados. Aqui gostaria de chamar a atenção de um aspecto, o aspecto da fundação. Portanto, o plinto mostra que a fundação está em más condições. Nós, quando chegámos aqui, dissemos que isto não estava bem e mandámos escavar mais para ver o que é que se passava ali por baixo. E chegámos à conclusão que o maciço ali estava muito fraco e mandámos fazer um plinto reforçado. Isso vai acontecer e mais tarde, numa outra visita, podemos já ver aqui, nesta fotografia e aqui, a zona reforçada do plinto. Infelizmente, isto por si só não foi suficiente e veio a dar problemas, como irei referir a seguir. Portanto, a barragem, entretanto, foi sendo construída. Aqui é o medidor de caudais colocado a jusante, que durante a construção estava afogado, isto também é normal. E finalmente, no final da construção, em abril de 2006, podemos já ver aqui diversos aspectos. Primeiro, aqui este muro de gabiões que deu o alteamento à obra. Aqui podemos ver a entrada do descarregador de cheias, que é o órgão extravasor. Aqui uma vista para jusante, aqui o desvio provisório, que agora já é feito através da descarga de fundo, e aqui mais uma vista de jusante com o órgão de dissipação de energia do descarregador de cheias. Quando se deu o primeiro enchimento, este também foi feito um plano, onde procurámos maximizar a quantidade de água, minimizando o risco associado a esta fase particularmente complicada devido à obra. E, por conseguinte, estabelecemos que a altura máxima era 72%, cerca de 72% da altura máxima do reservatório, e, portanto, podia haver pequenas variações do nível, e este patamar devia ser mantido durante algum tempo, tipicamente 2 meses, para avaliar o comportamento da obra. Acontece que fomos observando o comportamento da obra. O primeiro enchimento demorou apenas 40 dias até se atingir o primeiro patamar, o que dá uma taxa de crescimento do reservatório de 22 cm por dia, e os deslocamentos medidos foram considerados normais. Portanto, estamos aqui nesta fase em que os deslocamentos tinham algum erro associado às leituras, mas eram normais. Entretanto, nós também observamos a vazão e as pressões, as esporopressões. E aqui é que foi detectado um problema. Verificou-se que a vazão que estava a ser medida era muito superior àquela que era esperada. Efetivamente, com o nível de água no reservatório perto do patamar, portanto, a vazão medida era, que é esta curva aqui azul, a vazão medida andava aí nos 17 litros por segundo. Ora, a previsão indicava cerca de 2,5, 3 litros por segundo. Portanto, nós com apenas 3/4 da carga no reservatório tínhamos 12 litros por segundo. Fazendo um modelo estatístico de previsão, chegava-se à conclusão que, para o nível de plano de armazenamento, isto é, com o reservatório totalmente cheio, esperar-se-ia um valor de 30 litros por segundo. A previsão era 2,6. Ou seja, a vazão era 10 vezes superior ao esperado. Há que perceber se objetivamente isso era muito ou pouco. E para isso nós fizemos uma inspeção visual. Do ponto de vista de deslocamentos não havia nenhuma situação anormal. Como vê, o reservatório estava bastante vazio, mas a água que saía era imensa. Portanto, os medidores de vazão
que foram colocados estavam completamente afogados, o que dava uma indicação clara de que era vazão a mais. Além disso, foram registados poropressões nos tais piezómetros que deveriam estar secos, que são colocados acima do tapete drenante, havia alguma pressão, o que dava uma ideia de saturação do maciço jusante em virtude de um grande fluxo de água. Portanto, o valor era 10 vezes o que tinha sido previsto e se não houvesse, se durante um ano não houvesse afluências, escorrências de água para o reservatório, verificar-se-ia que perdia-se pela fundação 70% do volume do reservatório, o que naturalmente é incomportável do ponto de vista económico. E então tomou-se a decisão de tratar a fundação. Para isso, esperou-se pelo fim do verão, onde, portanto, no fim da nossa estação seca, para aproveitar ao máximo a água. E, a posteriori, foi iniciado o tratamento. Num primeiro estudo que se fez, podemos ver aqui um ensaio de permeabilidade na fundação, onde vemos que a água simplesmente desaparece. Portanto, a permeabilidade era tão elevada que, num ensaio de carga, a água desaparecia completamente. Portanto, tal era a dimensão das fendas na fundação. O tratamento da fundação foi bastante complexo, foi feito em duas fases. Fase 1 com os furos primários e secundários e a fase 2 nos furos terciários e quaternários. Na fase 1 aproveitou-se e fez-se também o zonamento geotécnico. Portanto, nesta projeção podemos ver a síntese do tratamento da fundação nas suas duas fases, portanto a fase primária e a fase secundária, e vê-se que na fase primária houve grandes absorções de calda, portanto, em quilos por metro de furo, valores muito elevados, são aqui representados a vermelho, e também os ensaios Lujon, os ensaios de permeabilidade, davam resultados muito maus. Depois deste tratamento, digamos, já na fase secundária, verificou-se que, especialmente na margem esquerda, a fundação já ficou bastante bem. Na margem direita ainda houve fazer algum tratamento, algumas injeções. Alguns dos furos, gostaria de chamar a atenção, tiveram que ser feitos inclinados por forma a melhorar a eficiência da cortina. Alguns números foram furados numa barragem com apenas 250 metros de extensão, foram furados 1536 metros, à rotação 593 metros, foram feitos 779 ensaios, gastas 695 toneladas de cimento e 58 de areia. E verifica-se que uma boa parte da fundação tinha características muito más, com absorções maiores que 10 de uma parte significativa da fundação. A fundação ficou tratada, já agora podemos ver aqui um aspecto dos trabalhos, portanto, como vemos aqui a serem feitos furos inclinados, aqui um aspecto de uma das sondagens que foi feita, e aqui é uma fotografia extremamente interessante porque mostra a dimensão das fendas que existiam na fundação. Portanto, isto é um tarolo de sondagem onde se vê que uma parte significativa da sondagem está preenchida com calda de cimento, o que mostra a necessidade realmente de se ter feito este tratamento. Aqui foi refeito o sistema de medição de caudais para poder ser automatizado com descarregadores de soleira delgada e, portanto, foi feita esta alteração. Quando se deu o reenchimento, verificou-se de facto uma melhoria significativa no comportamento da fundação. Portanto, podemos ver aqui esta linha castanha. Portanto, esta linha aqui representa o nível de água no reservatório e esta linha castanha a soma das vazões. Vamos só olhar para este. E, portanto, enquanto que na fase inicial a vazão era extremamente elevada, andava aqui à ordem dos 15 litros por segundo, para um nível de reservatório não era o máximo, podemos ver que, portanto, isto foi o esvaziamento para ter feito o tratamento. Nesta época foi feito o tratamento da fundação e depois, com o reenchimento, que é aqui representado, os níveis subiram um pouco mais,
mas mantiveram-se abaixo dos 5 litros por segundo. Portanto, dentro daquilo que estava previsto através do cálculo de elementos finitos. Portanto, houve de facto um melhoramento do comportamento da fundação. Em termos de por-opressões, portanto, os valores à esquerda são os valores previstos no modelo e os valores à direita são os valores observados no modelo de carga relativa, valores de carga relativa. Verifica-se que os valores que a montante, mais do lado montante, são mais altos do que o previsto, enquanto que a jusante são mais baixos que o previsto. Isto tem a ver com a modulação numérica. Mas o que é importante mesmo é que a jusante, precisamente perto da saída do sistema de drenagem, de filtros, vemos que já não existe nenhuma pressão acima do tapete drenante e a fundação tem um valor muito próximo do valor previsto. E, portanto, o tratamento foi muito bem sucedido. Como notas finais, gostaria de referir isto muito fortemente, que os planos de observação e plano de primeiro enchimento são peças fundamentais para o controle de segurança de uma barragem. Os planos devem conter modelos de interpretação, isto é, não é apenas dizer que vamos instalar equipamentos e quais os equipamentos. É dizer aonde, é dizer porquê e é apresentar modelos que permitam interpretar o comportamento. Nesta barragem, o tratamento da fundação permitiu repor as condições de segurança e funcionalidade da barragem, porque de outra forma a barragem não servia praticamente para nada, porque perdia muita água, e foi fundamental no meio disto tudo a articulação das diversas entidades envolvidas no controle de segurança. Em primeiro lugar, o empreendedor, que percebeu que a barragem como estava não ia funcionar, a autoridade que, validou a análise feita pelo LNEC, o projetista que colaborou na definição da solução, a fiscalização que acompanhou os trabalhos de recuperação da barragem e, finalmente, o construtor que fez um bom trabalho, o construtor da cortina de injeções, que fez um bom trabalho permitindo obter uma obra segura. E pronto, se terminava assim. Muito obrigado pela vossa atenção.